pessoa pode estar comprando uma matéria-prima muito ruim, isso é, um insumo fitoterápico ativo muito ruim, e aí talvez ela vai estar consumindo uma dose subterapêutica. Aí vai meio que ser um grande placebo, né? Entra mais a questão psicológica do que real da efetividade da planta. Partindo da planta medicinal ou da droga vegetal, como nós estávamos vendo, nós temos o chamado derivado vegetal. Isso significa que a planta então pode ser processada ou a partir dessa planta medicinal ou a partir da droga vegetal. Quais são as técnicas para a gente obter o derivado vegetal que nós vimos? Citamos aí algumas: infusão, decocção, maceração, turboextração, hidrodestilação, percolação normal, percolação cíclica, né, que é o Soxhlet, hidrodestilação, que é o Clevenger, muito bom para óleo essencial, extração por fluido supercrítico. Tudo isso são métodos, né, são técnicas extrativas para se obter um derivado vegetal. Para usar de forma caseira, a pessoa vai preparar esse derivado vegetal para utilizar na casa, porque ela está partindo, por exemplo, da droga vegetal. Como eu falei, a maioria dos casos eles vão fazer uma infusão, uma decocção, maceração. São as 3 técnicas mais comuns aí, onde a pessoa conseguiria fazer em casa. Você não vai ver uma pessoa em casa falando, eu estou aqui com a droga vegetal e vou fazer uma hidrodestilação para meu uso. Ela não vai ter um hidrodestilador, ela não vai ter uma vidraria toda complexa, um Soxhlet lá na pia da casa dela para ela fazer uma extração desse modo. Então a extração mais caseira vai acabar focando principalmente em infusão, decocção, maceração, percolação. O café é uma percolação, né? Passar café é um método de percolação. Não é um método de exaustão do princípio ativo, mas acaba sendo um método de percolação. Então a gente tem esses 4 processos principais aí para fazer em casa. Os demais a gente tem uma matéria-prima mais elaborada, que muitas vezes está sendo desenvolvida para atender a indústria, né? Para a indústria poder ter uma matéria-prima de melhor qualidade. E aí o que eu tinha comentado com vocês é que pensando no derivado, né, vegetal, as formas de apresentação aí principais, né, desse insumo mais utilizados, né, então eu vou colocar aqui, ó, mais utilizados para o desenvolvimento de medicamentos fitoterápicos. Então, na verdade, os mais utilizados aqui, ó, serão a tintura, que nós temos a tintura geralmente a 10 ou 20%. E aí não se esqueçam, né, que é uma preparação alcoólica a tintura. Nós temos, além da tintura, o extrato fluido. Pensando aqui no extrato fluido, né, a proporção do extrato fluido é 1:1. Isso significa que cada 1 ml de extrato fluido corresponde a 1 grama de droga vegetal. Então, o extrato fluido é como se fosse a forma de apresentação líquida da droga vegetal. Tá? Aí nós temos na verdade não está líquido, né? Basicamente esse extrato então desidratado, que é o extrato seco, que tem aproximadamente uma relação de 3:1 em termos aí de concentração. Então, essas 3 formas de apresentação são as formas mais utilizadas pensando em medicamentos fitoterápicos padronizados. Seja ele manipulado, seja ele
industrializado onde o seu paciente vai poder comprar lá na drogaria. Por que é importante você ter essa percepção da forma de apresentação da matéria-prima? Porque é graças a essa apresentação aqui da matéria-prima que você vai ter uma ideia de como vai estar esse produto. Então vamos supor que você vai prescrever para o indivíduo quina amarela, que no caso, por exemplo, é a cinchona, como um estimulador de apetite. Você poderia prescrever essa planta através de um fitoterápico clássico padronizado. Então ele iria na drogaria e compraria a água inglesa, que é um produto padronizado. Se eu não me engano, a água inglesa é uma tintura. Quando você bater o olho nessa informação, você vai saber, bom, é uma tintura, então eu sei que é base alcoólica. Aí a pergunta que vem na sequência é, como o meu paciente vai responder a essa forma de apresentação? É em base alcoólica. Será que isso é bom, é ruim? Como é que ele responde a essa? Né? Porque às vezes você vai prescrever uma planta dessa com um medicamento padronizado, fitoterápico, que está na forma de uma tintura. Como tem álcool, talvez isso vai ser a limitação para a pessoa usar. A pessoa não vai se adaptar a essa forma de utilização porque tem um alto teor alcoólico, mesmo que às vezes ela vá usar algumas gotas. Agora não, você tem a mesma planta, tanto disponível na forma líquida, como uma tintura, quanto você tem essa mesma planta disponível na forma de um extrato seco em comprimidos. Então você poderia ter essa opção de considerar essa matéria-prima, seja líquida, seja sólida, para a forma como o indivíduo vai utilizar. Né, a forma como ele vai incorporar no dia a dia dele, esse produto, enfim. Ou você poderia considerar a prescrição da droga vegetal que ele poderia preparar em casa, talvez na forma de uma infusão. A pergunta que vai estar aí relacionada é, essa infusão consegue fornecer a mesma concentração de ativos que eu obteria numa tintura? Quantos ml de tintura a pessoa teria que utilizar para corresponder à mesma coisa aí em termos de droga vegetal? Né? Então, se eu pensar que a tintura está, por exemplo, a 10%, cada 100 ml ele corresponderia a 10 gramas de droga vegetal. Então, vou mandar ele fazer uma infusão para substituir essa tintura. Então, a cada 100 ml de água, ele precisaria usar, em média, aí, uns 10 gramas da planta. Dependendo da planta, 10 gramas é um volume muito grande de planta, dependendo da parte usada. Então, se você tem uma breve ideia dessas apresentações, é uma tintura, é um extrato fluido, é um extrato seco, ou estou usando a droga vegetal, você consegue ver, porque você tem, às vezes, para a mesma planta, uma infinidade de apresentações aí. Você tem tanto a planta seca como droga vegetal, quanto você tem produtos em comprimido, em cápsulas, em solução gotas, você tem várias opções. Conhecendo mais ou menos como se apresentaria os ativos, você consegue optar a melhor estratégia aí para a adesão do paciente, por exemplo. Uma outra forma de utilizar que é bem interessante. Às vezes a pessoa, vamos supor, você quer que ela consuma cúrcuma longa, que é o conhecido como açafrão da terra, né, popularmente. Ou só açafrão. Eu posso incluir o açafrão quando eu estiver cozinhando meu arroz. Aliás, fica excelente, não sei se todo mundo já comeu. Bom, se eu usar droga vegetal, açafrão na forma de droga vegetal, para eu ter o número de ativos que eu precisaria de uma quantidade muito grande no meu arroz. E aí vai desandar minha receita. O meu arroz vai ficar muito ruim, eu vou pôr muito pó nele para eu ter o mínimo de ativo. Bom, então se não dá para você usar a cúrcuma como droga vegetal, compra o extrato seco dela. E daí, em vez do indivíduo precisar colocar 5 colheres de açafrão no arroz dele, ele coloca uma só. Por que ele pode colocar uma só? Porque ele está usando extrato seco, que é muito mais concentrado do que a droga vegetal. E às vezes ele consegue incorporar ali quando ele está cozinhando o arroz, e você enriquece esse arroz com alguns ativos da planta, considerando que esses ativos não seriam degradados pelo fato do arroz estar sendo cozido ali, vamos supor. Então, se você sabe dessas informações, né, o extrato seco é muito mais concentrado do que uma droga vegetal simples, você às vezes pode disponibilizar para incorporar numa receita, para incorporar num suco, a planta na forma de um extrato seco. A questão é que ela vai ser bem mais cara, né, isso é fato.
extrato seco, você vai comprar um extrato seco, ele é bem mais caro do que a própria droga vegetal. Eu não tenho noções aí de preços exatos, mas vamos supor, açafrão. 1 quilo de droga vegetal, de açafrão, você paga, vamos supor aí, 1 quilo eu estou chutando muito, tá? Vamos baixar esse... 200 gramas de droga vegetal, açafrão, na forma de pó. Vamos supor que você paga aí, sei lá, R$8. Tá? 200 gramas de açafrão da terra extrato seco. Aí você vai pagar, sei lá, R$60. Aí você fala,